Tem certas dores que nem o tempo, com toda a sua teimosia, consegue apagar. Elas ficam feito brasa debaixo da cinza, quietinhas, mas ai de quem assoprar. Um ventinho mais descuidado e o fogo sobe, queimando tudo de novo. Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Analice Bezerra dos Santos, mas aqui em Bezerros, no agreste de Pernambuco, todo mundo me conhece como Vó Licinha do bolo de rolo. Hoje, com meus 93 anos bem vividos ou sofridos, como queiram, passo meus dias entre a farinha de trigo, a goiabada derretida e o cheiro doce que sai do meu forno. É uma vida calma, uma vida que eu mesma construí, pedaço por pedaço, depois que o mundo tentou me esfarelar. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da gente, viram parte do nosso esqueleto, do sangue que corre nas veias. Contar o que vou contar hoje é como arrancar uma dessas raízes. Dói, sangra, mas precisa ser feito, porque a história que não é contada morre com a gente. E a minha, meus netos, meus bisnetos e até os tetranetos que já correm por esse terreiro, eles precisam saber a força que a gente carrega sem nem desconfiar. Precisam saber que a mulher mais doce que conhecem já foi amarga feito fel. Nasci no ano de 1931, numa casa de taipa caiada de um branco que a poeira do sertão teimava em amarelar. O chão era de terra batida, socado com tanto pisar de pé descalço que brilhava feito couro de boi. A gente morava num lugarejo chamado Serra Negra, um cantinho esquecido por Deus e pelos homens, onde a vida era ritmada pelo sol e pela chuva, quando ela resolvia dar o ar da sua graça. A casa era pequena para tanto de gente que brotava dela. Meu pai, Juvenal, era um cabra de pouca conversa e muita mão, mão grossa de roça, de cabo de enxada, de chicote de cavalo, homem seco por fora que nem a terra que ele arava, mas eu sei que lá dentro tinha um poço de tormenta. Ele trabalhava de meeiro nas terras do Coronel Inácio, plantava o milho, o feijão, o algodão e, no fim do ano, metade de tudo que a gente suava para colher ia para a tulha do homem. Minha mãe, Severina, era o contrário, um pingo de chuva no meio da secura. Mulher de reza forte, de mão macia que afagava a gente e fazia o cuscuz mais fofo que já se comeu nesse mundo. Ela falava com os olhos e os dela viviam marejados de preocupação ou de uma tristeza que eu, menina, não entendia. Éramos 8 filhos, 4 homens, 4 mulheres. Eu era a mais velha das moças. Cresci cuidando dos mais novos, carregando lata d'água do açude na cabeça, aprendendo com mainha a remendar roupa, a fazer renda de bilro e a silenciar as fomes do estômago e da alma. A gente não tinha dessas modernices de hoje. Brinquedo era sabugo de milho que virava boneca, riacho que virava mar. A vida era simples, mas não era fácil. Tinha uma dignidade na nossa pobreza, uma honra em ter o que comer, mesmo que fosse só farinha com rapadura. Meus irmãos eram todos nomes de santo: Damião, Cosme, Francisco, Benedito. Meu pai dizia que era para ver se Deus olhava mais para eles. Damião, o mais velho,
Tinha o mesmo gênio atravessado de painho, vivia de facão na cinta e olho bravo, desafiando o mundo. Já Benedito era um anjo, menino de coração mole, que chorava se visse um passarinho cair do ninho. Minhas irmãs, Luzia, Quitéria e a caçula, das dores eram meu bando. A gente dormia tudo junto numa esteira no chão, trocando segredo no escuro, ouvindo o som dos grilos e o ronco de painho no outro quarto. Lembro das noites de São João, a única época em que a tristeza parecia tirar férias. Painho armava uma fogueira que ia até o céu. Tinha milho assado, canjica e a sanfona de Zé de Lila chorava um forró que levantava a poeira do terreiro. Nessas noites eu via um brilho diferente no olhar de Mainha. Ela dançava com Painho e por um instante eles pareciam um casal de gente moça, cheios de promessa. Mas a cinza da quarta-feira chegava e levava tudo embora, deixando só a fumaça da lembrança. As tradições eram lei. Moça de família não saía desacompanhada, não olhava nos olhos de homem, não respondia a mais velho. O respeito era a coisa mais valiosa que uma família podia ter. Uma moça direita, meu pai vivia dizendo, só tem uma coisa de valor: o nome, se perder, não acha nunca mais. E eu andava na linha, com medo de tropeçar. O coronel Inácio era o dono de tudo, da terra, da água e até do destino da gente. Era um homem grande, gordo, de voz que parecia trovão, usava um bigode grosso e um chapéu de couro que só tirava para entrar na igreja. O povo tinha mais medo dele do que da seca. Quando a sua carruagem preta apontava na estrada, as portas se fechavam, as crianças se escondiam. Diziam que ele tinha pacto com o diabo, que a riqueza dele vinha de alma de pobre. Ele tinha uma esposa, Dona Gertrudes, uma senhora triste que vivia trancada no casarão, e um filho, Inacinho, um rapaz estudado na capital, que aparecia de vez em quando com suas roupas finas e seu ar de nojo. Meu pai devia muito ao coronel. Não era só a metade da colheita, era a dívida de armazém, de remédio para a febre de um dos meus irmãos, de semente para plantar de novo depois de uma seca que matou tudo. A cada ano, o caderno do coronel ficava mais grosso e a sombra na cara de Painho mais funda. Eu via os dois conversando na varanda, Painho de chapéu na mão, cabeça baixa, e o coronel gesticulando, apontando para a roça, para o céu, para nossa casa. Eu não ouvia as palavras, mas sentia o peso delas no ar. O ar ficava denso, difícil de respirar. Mainha da cozinha só rezava baixo, desfiando as contas do rosário. Ela sabia, ela sempre sabia. O coração de mãe é um bicho pressentido. Essa seca tá castigando, Juvenal, o coronel dizia, a voz untada de uma falsa piedade. As contas estão se avolumando, não sei como vai fazer, meu amigo. Eu pago, coronel, nem que eu tenha que trabalhar de sol a sol, eu pago, respondia meu pai, a voz um fiapo. Trabalho não tá enchendo barriga de ninguém, Juvenal. E minha paciência, ela não é do tamanho da minha terra, ela tem fim. Aquelas conversas eram o começo do fim da minha infância.
Eu ainda não sabia, mas o preço daquela dívida já tinha sido escrito e a moeda de troca seria eu. Eu, com meus 15 anos, meu cabelo preto comprido e meu medo de assombração. Mal sabia eu que a pior assombração era de carne e osso e usava chapéu de couro. A gente nunca sabe de onde vem o golpe. Ele chega manso, sorrateiro, vestido de ajuda, de compaixão, e quando a gente vê, já tá no chão, sem saber nem de onde veio o murro. Era assim que o coronel Inácio agia. Ele não sujava as mãos de sangue, ele apodrecia a alma da gente por dentro. Aos poucos, a presença do coronel na nossa casa ficou mais constante. Ele não vinha mais só cobrar, trazia presentes, um corte de chita para a mainha, um saco de balas para as crianças, uma garrafa de cachaça da boa para painho, e para mim ele sempre trazia uma fita de cetim, uma vez vermelha, outra azul, outra amarela, para enfeitar esses cabelos bonitos, menina, ele dizia, com um sorriso que não chegava nos olhos. Os olhos dele eram dois buracos negros, me engolindo inteira. Eu sentia um arrepio na espinha toda vez que ele me olhava. Era um olhar que me despia, que me revirava por dentro. Eu corria para dentro de casa, me escondia atrás da saia de mainha. Ela me abraçava forte e eu sentia o coração dela batendo descompassado. Ela passava a mão no meu cabelo e dizia: Reze, minha filha, reze para Nossa Senhora te proteger. Meu pai, coitado, se afundava na cachaça que o coronel trazia. Ficava mais calado, mais distante. Às vezes eu o pegava me olhando de um jeito estranho, uma mistura de pena e vergonha. Era como se ele quisesse me dizer alguma coisa, mas as palavras morressem na garganta, afogadas pela dívida e pela bebida. A casa, antes pobre, mas cheia de vida, foi se enchendo de um silêncio pesado, cortado apenas pelos sorrisos forçados quando o coronel aparecia. A tensão era um animal invisível que morava conosco. A gente sentia o cheiro dele no ar, via a sombra dele nos cantos. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava num campo de algodão, mas em vez de plumas brancas, as cápsulas se abriam e de dentro saíam cobras que se enroscavam nas minhas pernas. Eu acordava suando, gritando, e Mainha vinha me acalmar com chá de capim santo. É só um sonho ruim, fia, ela dizia, mas nós duas sabíamos que era um presságio. O sertão fala com a gente através dos sonhos, dos bichos, do vento. Só precisa saber escutar. Lembro de um dia em especial. Era final de tarde, o sol tingindo o céu de um laranja sangrento. Eu estava no terreiro catando feijão numa peneira. O coronel chegou, não na sua carruagem, mas a cavalo sozinho. Desmontou e veio na minha direção. O coração me deu um solavanco. Boa tarde, Analice, ele disse, a voz mais macia que o normal. Trabalhando muito, moça prendada. Eu só consegui balançar a cabeça. As palavras fugiram de mim. Ele se aproximou mais, pegou um grão de feijão da minha peneira. Sabe, Analice, uma moça bonita como você não nasceu para essa vida dura. Nasceu para coisa melhor, para usar vestido de seda, sapato de verniz. Ele olhou no fundo dos meus olhos.
para ser a rainha de um casarão grande como o meu. O mundo girou, o ar me faltou. Eu senti o gosto amargo do vômito na boca. Naquele momento, eu entendi tudo. O motivo das fitas, das conversas com meu pai, do olhar de pena dele. Eu não era uma menina, eu era um bezerro sendo pesado na balança. Eu era um saco de milho, eu era o pagamento. Corri para dentro de casa, chorando, tremendo. Mainha me encontrou na cozinha. O que foi, minha filha? Pelo amor de Deus, o que aquele homem te fez? Ele me quer, mainha. O coronel me quer. Eu soluçava. O rosto de minha mãe ficou da cor de cera. Ela me abraçou com uma força que eu não sabia que ela tinha. Por cima do meu cadáver, ele não vai tocar num fio de cabelo seu. Mas a gente sabe que promessa de mãe, por mais forte que seja, às vezes não consegue lutar contra a miséria de um pai. Naquela noite, a conversa entre meus pais foi uma tempestade. Eu, encolhida na minha esteira, ouvia os gritos abafados. Você não pode fazer isso, Juvenal. É a nossa filha. É um pedaço da gente. Mainha suplicava. E o que tu quer que eu faça, mulher? Devo até a alma a esse homem. Ele me mata. Mata a gente tudo de fome. Tu não entende? É ela ou todos nós. A voz de Painho era um farrapo de desespero. Pois então que ele nos mate, mas entrego minha filha a Deus, não a esse demônio. Houve um barulho de tapa e depois o silêncio. Um silêncio que doeu mais que qualquer grito. O silêncio da derrota. Eu soube ali que meu destino estava selado. Minha própria mãe, a mulher mais forte que eu conhecia, tinha sido vencida. O sertão tem dessas coisas. Ele ensina que lutar às vezes só serve para cansar mais. Eita, gente, só de lembrar meu coração aperta. Parece que foi ontem. Se você está gostando da minha história, se ela está tocando aí no seu coração, deixa um comentário para mim. Me diz de que cidade você é. Quero mandar um beijo para todo canto desse Brasil. E fiquem ligados, porque no final do mês eu vou fazer um sorteio de um kit com meus doces, bolo de rolo, nego bom, tudo que eu faço com tanto carinho. É só se inscrever aqui no canal e deixar o nome nos comentários, tá bom? Agora deixa eu beber uma aguinha e continuar. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo, uma névoa que não me deixava ver direito, sentir direito. Eu andava pela casa como uma alma penada. Minhas irmãs me olhavam com pena, meus irmãos com raiva. Damião, o mais velho, chegou a encarar Painho. O senhor não é homem, não? Vai entregar a própria filha feito um bicho? Painho, que nunca baixou a cabeça para ninguém, só olhou para o chão e disse: Cala a boca, moleque. Você não sabe de nada. A mentira que contaram para o resto do povoado foi que eu ia trabalhar na Casa Grande, ajudar Dona Gertrudes, que andava doente. Era uma mentira tão fina, tão transparente, que ninguém acreditou, mas todo mundo fingiu que sim. O medo do coronel era maior que a fofoca. Mainha tentou uma última cartada. Foi até a casa grande, de pé no chão, com a roupa mais ajeitada que tinha, pediu, implorou a dona Gertrudes: Tenha piedade, senhora, é só uma menina, minha única moça prendada. Dona Gertrudes, dizem,
só chorou baixinho e respondeu: Eu não mando em nada aqui, Severina. Sou mais prisioneira que você. E deu à mainha um santinho de Nossa Senhora das Dores. Reze por ela e por mim também. Mainha voltou para casa com o santinho na mão e a derrota na alma. Ela me entregou a imagem e disse: Leve com você, minha filha, e nunca se esqueça de quem você é. Nunca deixe que ele apague a luz que tem dentro de você. Na semana seguinte, a carruagem preta parou na nossa porta. Meu baú de madeira, com minhas poucas roupas, o santinho e as fitas de cetim que eu agora odiava, já estava na varanda. A despedida foi a coisa mais triste que já vivi. Minhas irmãs choravam abraçadas em mim. Meus irmãos pequenos não entendiam direito, só me olhavam com aqueles olhões assustados. Damião se embrenhou no mato para não ter que ver a cena. E Benedito, meu anjo bom, me deu um beijo na testa e sussurrou: Eu vou te buscar, Licinha, eu juro. Mainha me deu um abraço que parecia querer me fundir ao corpo dela. Não disse uma palavra. O choro dela era mudo, sacudia o corpo todo. Painho ficou parado na porta, o rosto uma máscara de pedra. Não me olhou nos olhos. Eu entrei na carruagem sem olhar para trás. Se olhasse, eu desmancharia. E eu tinha prometido a mim mesma que não ia dar a eles o gosto de me ver chorar. O caminho até a casa grande foi curto, mas pareceu uma eternidade. O cheiro de couro novo da carruagem me dava enjoo. Quando as portas se abriram, eu vi a casa. Era enorme, branca, com janelas que pareciam olhos me vigiando. Fui levada por uma empregada velha de cara amarrada para um quarto nos fundos. Era um quarto pequeno, abafado, com uma cama estreita e uma janelinha alta, gradeada. A porta se fechou e a chave girou na fechadura. Eu estava presa. A primeira noite foi a pior de todas. O silêncio do casarão era assustador. Eu ouvia os estalos da madeira, o vento uivando lá fora, e ouvia os meus próprios soluços. Abracei o santinho de mainha e rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi a Deus para me levar dali, para me fazer invisível, para me matar. Na manhã seguinte, a porta se abriu. Era o coronel. Ele trazia uma bandeja com café da manhã, pão, queijo, leite, coisas que eu raramente via em casa. Colocou a bandeja na cama. Coma, menina, precisa se alimentar. Eu não consegui tocar em nada. O estômago estava fechado. Ele se sentou na beirada da cama. O colchão afundou com o peso dele. Eu me encolhi na parede, o mais longe que pude. Ele esticou a mão e tocou meu cabelo. Um arrepio de nojo percorreu meu corpo. Não precisa ter medo de mim, Analice. Eu vou cuidar bem de você. Vai ter tudo o que quiser. Vestidos, joias. Só precisa ser uma boa menina para mim. Ele se levantou e saiu, trancando a porta novamente. E assim foram os dias. Ele me trazia comida, presentes, vestidos de seda que eu me recusava a usar. Ficava ali me olhando, falando de como eu era bonita, de como a minha vida ia ser boa ao lado dele. Eu não respondia, apenas olhava para a parede, para a janelinha gradeada, para qualquer lugar que não fosse ele. O meu silêncio era a minha única arma.
O trauma principal não foi um ato único de violência, foi uma tortura lenta, diária, foi a anulação de quem eu era. Ele não me bateu, ele não gritou comigo, foi pior, ele me tratava como uma boneca, uma posse, um objeto que ele tinha comprado e que agora podia admirar. Ele me despiu da minha humanidade com seu cuidado doentio, com sua gentileza pegajosa. Ele me obrigava a sentar com ele e Dona Gertrudes na mesa de jantar. Ela, uma estátua de sal, mal tocava na comida. Ele falava, contava histórias, ria sozinho. E eu ali, muda, com a comida entalada na garganta, sentindo o olhar de pena de Dona Gertrudes e o olhar de posse dele sobre mim. Aquilo era a violência, a humilhação de estar ali, sendo o segredo sujo daquela família, o pagamento de uma dívida de honra que meu pai não teve honra para pagar de outro jeito. Uma noite, ele entrou no meu quarto, estava bêbado. O cheiro de cachaça e de suor era forte. Ele se aproximou da cama. Eu me encolhi, o coração batendo na garganta. O santinho de mainha apertado na mão com tanta força que as unhas cortavam a minha pele. Eu sabia que aquela era a noite. O medo era tanto que paralisou meu corpo. Eu fechei os olhos esperando o pior. Ele se sentou ao meu lado, a respiração pesada. Por que você não gosta de mim, Analice? Eu te dou tudo. A voz dele era arrastada, cheia de uma autocompaixão que me deu mais nojo ainda. Ele tentou tocar meu rosto e, nesse instante, algo dentro de mim quebrou. A menina assustada morreu e, no lugar dela, nasceu uma mulher feita de ódio. Não me toque! Eu gritei com uma força que eu não sabia que tinha. Não toque em mim com essas mãos sujas! Ele recuou surpreso. Foi a primeira vez que eu falei com ele. A surpresa dele me deu coragem. O senhor não me comprou. Eu não sou um bicho. Eu tenho nome. É Analice Bezerra dos Santos, filha de Severina e Juvenal. E o senhor não é nada. É só um velho gordo e bêbado que precisa comprar a companhia de uma menina. O rosto dele se transformou. A surpresa deu lugar a uma fúria escura. Ele levantou a mão para me bater e eu não recuei. Olhei dentro daqueles olhos e vi o diabo. E eu não tive medo, porque naquele momento eu era pior que ele, mas a mão dele não chegou ao meu rosto. A porta do quarto se escancarou com um estrondo, e na porta estava meu irmão, Benedito, com o facão do meu pai na mão e os olhos em brasa. Largue minha irmã, seu desgraçado! Ele gritou. O coronel se virou, atônito. E nesse momento de distração, eu agi. Peguei a jarra de água de cerâmica que ficava ao lado da cama e, com toda a força do meu ódio, quebrei na cabeça dele. O barulho foi seco. Ele caiu no chão, estatelado, uma poça de sangue começando a se formar ao redor da sua cabeça. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som da nossa respiração ofegante. Eu olhei para Benedito. Ele olhou para mim. Não havia tempo para pensar. No corredor, ouvimos os passos apressados de Dona Gertrudes. Foge, Licinha, foge agora, Benedito disse, me puxando pelo braço. E você? Eu perguntei, a voz tremendo. Eu seguro eles.
Vai pela janela da cozinha, corre pro riacho e não para. Eu te encontro depois. Vai. Ele me empurrou para fora do quarto. Eu corri, corri como se minha vida dependesse daquilo. E dependia. Passei por Dona Gertrudes no corredor. Ela me viu, viu o irmão com o facão e fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela apontou para a direção da cozinha e colocou o dedo nos lábios, num sinal de silêncio. Ela me ajudou. Eu pulei a janela da cozinha e disparei na escuridão. Os galhos arranhavam meu rosto. Meus pés descalços pisavam em pedras e espinhos, mas eu não sentia dor. A adrenalina e o medo eram meu combustível. Eu só ouvia as palavras de Benedito na minha cabeça. Corre e não para. E eu corri. Corri para longe daquela casa, daquele homem, daquela vida que não era minha. Eu não sabia se o coronel estava morto ou vivo. Não sabia o que aconteceria com Benedito. Eu só sabia que precisava sobreviver, precisava viver para poder me vingar, porque a vingança não era só quebrar uma jarra na cabeça de um homem. A vingança era viver, e viver bem. Essa seria a minha justiça poética. O sertão podia até ter me dobrado, mas ele não ia me quebrar. Corri até o ar faltar nos meus pulmões. O som dos meus próprios pés na terra seca era a única coisa que eu ouvia. Atrás de mim, a casa grande era um monstro adormecido na escuridão. Eu não sabia o destino de Benedito, não sabia se o coronel estava vivo ou morto. A única certeza era que eu não podia voltar. Voltar era morrer. Cheguei ao riacho, o mesmo onde eu brincava em criança. A água gelada nos meus pés feridos foi como um batismo. Eu lavei o rosto, as mãos, tentando lavar a sujeira daquela casa de mim. Mas certas manchas são na alma, água nenhuma limpa. Fiquei ali, escondida no meio do mato, esperando por Benedito. As horas se arrastaram, a lua subiu no céu e nada. O medo começou a dar lugar a um desespero frio. De repente ouvi um barulho, um galho quebrando. Meu coração gelou. Me encolhi, prendendo a respiração. Era um dos capangas do coronel. Tinha vindo terminar o serviço. Licinha, uma voz sussurrou. Era Mainha. Ela estava ali no meio da noite, com uma trouxa de roupa na mão e os olhos cheios de urgência. Mainha, cadê Benedito? Ele tá bem, minha filha. Conseguiu fugir pelos fundos, mas os jagunços do coronel estão revirando tudo atrás de vocês. Você não pode ficar aqui. Tem que sumir. Ela me entregou a trouxa. Tinha um vestido limpo, umas sandálias e um pedaço de rapadura. Seu pai, ele se arrependeu, Licinha, quando viu o que o Benedito fez, o homem que ele não foi. Ele acordou, ele arrumou um dinheiro, o pouco que tinha, e me deu para te entregar. É para você ir para Caruaru. Procure uma mulher chamada Dona Zefinha, da banca de ervas na feira. Diga que é a afilhada de Severina, ela vai te ajudar. Meu pai, aquele homem que me vendeu, agora tentava me salvar. A vida dá umas voltas que a gente não entende. E a senhora, e painho, e meus irmãos, a gente se ajeita, fia. O coronel, ele não morreu, mas a pancada foi feia.
Ele está mais preocupado em abafar o caso do que em vingança por enquanto. A vergonha de ter sido afrontado por uma menina e um moleque é maior que a raiva, mas ele não vai esquecer. Você tem que ir agora. Nos abraçamos pela última vez. Um abraço rápido, roubado. Vá com Deus, minha filha, e se cuide, seja forte. E eu fui. Andei a noite inteira, me guiando pelas estrelas, fugindo das estradas principais. Comi a rapadura que Mainha me deu. Cada passo era uma facada de dor e de esperança. Ao amanhecer, consegui pegar uma carona num caminhão de tropeiro que ia para a feira de Caruaru. Fui o caminho todo encolhida na carroceria, entre sacos de farinha, rezando para não ser descoberta. Caruaru era um mundo de gente, um barulho, um cheiro, uma confusão que quase me engoliu. Eu, bicho do mato, me senti um grão de areia no meio daquele formigueiro. Achei a feira e, depois de muito rodar, encontrei a banca de Dona Zefinha. Uma mulher preta, velha, de olhos vivos e um sorriso que acalmava a alma. Sou Analice, afilhada de Severina, de Serra Negra. Ela me olhou de cima a baixo, viu meu estado, meu vestido rasgado, meus pés machucados, não fez perguntas, apenas disse: Chegou em boa hora, menina. Estava mesmo precisando de ajuda para moer as ervas, e foi assim que minha nova vida começou. Dona Zefinha me deu um teto, comida e trabalho. Morei com ela numa casinha simples nos fundos da banca. Aprendi o segredo das ervas, dos chás que curavam dor de corpo e de alma. Aprendi a ler e a escrever com os folhetos de cordel que ela vendia. E o mais importante, aprendi a ficar calada sobre o meu passado. O tempo foi passando. As notícias de casa chegavam raras, trazidas por algum conhecido. Fiquei sabendo que o coronel Inácio tinha se recuperado, mas ficou com o juízo meio torto. Vivia trancado em casa, com medo da própria sombra. Dona Gertrudes morreu de tristeza pouco tempo depois. Benedito, meu herói, nunca mais voltou para casa. Diziam que tinha virado cangaceiro, entrado pro bando de um tal de Corisco. Eu rezava por ele toda noite. Minha família se mudou de Serra Negra, foi para um lugar mais longe, para fugir da lembrança e da vergonha. Eita, gente, a vida da gente é um novelo de linha, né? A gente pensa que tá tudo embolado, mas aos poucos, com paciência, vai desenrolando. Queria pedir de novo, se essa história está mexendo com vocês, se inscrevam aqui no canal. E olha, pode mandar mensagem no meu WhatsApp também, o número está aí na tela. Eu demoro um pouquinho para responder, que os dedos já não são os mesmos, mas eu leio tudo com o maior carinho, viu? Em Caruaru, eu me refiz. O trabalho na feira me deu força. O riso de Dona Zefinha me curou a alma. Anos depois ela se foi e deixou a banca para mim. Eu já não vendia só ervas. Aprendi a fazer doces, os doces de mainha, o bolo de rolo, a cocada, o pé de moleque, e o povo gostava. A minha dor eu transformei em doçura, era a minha vingança. Conheci um homem bom, Agenor, um vendedor de tecidos, viúvo, de coração largo. Ele não se importou com meu passado silencioso. Ele disse que meus olhos contavam a história que minha boca calava. Nos casamos, tivemos 3 filhos.
vieram os netos, e agora os bisnetos e até os tetranetos, que são a luz dos meus dias. Construí a minha família, a minha fortaleza. Décadas se passaram, décadas. Eu já era avó, uma senhora respeitada aqui em Bezerros, para onde me mudei com a Genor. Um dia, um dos meus netos chegou em casa com um livro de história da escola. Ele me mostrou uma foto antiga em preto e branco. Olha, avó, Lampião, e ao lado de Lampião, num canto da foto, um cabra jovem de olhar triste e desafiador. Eu conhecia aquele olhar, meu coração parou. Era Benedito, meu irmão estava nos livros de história, meu herói anônimo. Chorei em silêncio, um choro de saudade e de orgulho. Ele tinha me salvado e de alguma forma eu senti que ele sabia que eu estava bem. A justiça do sertão, ela não vem na ponta da faca, ela vem com o tempo. O coronel Inácio morreu sozinho, louco, falando com as paredes. O filho dele, Inacinho, gastou toda a fortuna do pai no jogo e na bebida e morreu pobre, esquecido. A casa grande virou ruína, assombrada pelas histórias que o povo contava. E meu pai, anos depois, já bem velhinho, ele me procurou, pediu perdão, um perdão sem palavras, só com um abraço molhado de lágrimas. E eu perdoei. Perdoei porque entendi que a miséria pode levar um homem a fazer coisas terríveis. Perdoar não era esquecer, era me libertar da última corrente que me prendia àquele passado. Eu quebrei o ciclo do medo, da submissão. Criei minhas filhas para serem donas de suas vozes, meus filhos para respeitarem as mulheres. Meus netos e bisnetos hoje correm livres, sem dever nada a coronel nenhum. A dívida foi paga, e quem cobrou a conta foi o tempo, foi a vida. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu um pingo da minha dor e da minha força, compartilhe ela. Conte para outras pessoas. As histórias precisam ser contadas para que a gente não se esqueça de quem somos e da força que temos. Eu, Analice Bezerra dos Santos, vó Licinha, aos 93 anos, com meus 3 filhos, 8 netos, 15 bisnetos e 2 tetranetos, sou a prova de que mesmo a flor mais pisada pode encontrar uma fresta na pedra para brotar de novo e florescer mais forte, mais bonita, porque aprendeu a tirar força da própria dor. Obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus.